Olá, a vida é um dom de Deus. Ninguém tem o direito, portanto, de tirar a vida de ninguém, nem de tirar a sua própria vida. No centro da lei de Deus, o quinto mandamento é não matar. De modo que não se pode matar a ninguém, nem se pode matar a si mesmo. A vida é um dom que nós devemos agradecer constantemente a Deus. Temos que cuidar dela, defendê-la, zelar por ela, porque um dia todos prestaremos contas do que fizemos da nossa vida. É a lei de Deus. Mas a pena de morte existe em tantos lugares oficialmente, em tantas nações oficialmente. Já foi pior. Há execuções de todos os tipos, assassinatos, homicídios e suicídios. Há milênios. Mata-se, às vezes, por qualquer motivo. Mata-se por violência, por vingança, por rancor, por dívidas, por traições, assassinatos e crimes que são penalizados com uma condenação à morte. Cadeira elétrica, forca tivemos tanto, guilhotinas e etc. Do que nós temos como assunto principal hoje? A pena de morte aplicada a Jesus. O homem-deus que aqui esteve, no país da Palestina, e que lá ele enfrentou tanta opressão econômica, opressão social, opressão política durante toda a sua vida. Cerca de 33, 34 anos. Sempre rejeitado, perseguido, preso, humilhado, acabou sendo executado. Para os romanos como um rebelde, mas para os judeus, como uma pessoa que estava infringindo leis religiosas e inclusive blasfemando contra Deus, porque ele se dizia Deus. No encontro anterior, nós vimos algumas passagens a respeito da divindade de Jesus, assunto que nós já tínhamos abordado também no início desse nosso curso, mas com tanto bem por onde Jesus passava, curando milhares e milhares de doentes, estabelecendo uma nova lei complementada da antiga, que estava com muitos defeitos. Mas as suas denúncias contra autoridades locais, civis e religiosos, contra partidos políticos, as suas denúncias graves, condenando o mau comportamento de pessoas da elite de sua época, explorando, exigindo da população a prática de leis que nem eles não seguiam. Então tudo isso já foi chamando a atenção das autoridades, porque estava ali um profeta que o povo respeitava, admirava, mas ele estava subvertendo a ordem. Para os romanos, para o Império Romano, em qualquer lugar do território dominado, que era toda a Europa, toda a região do Mar Mediterrâneo, norte da África, Oriente, onde surgissem revoltosos, eles eram presos e condenados à morte. Milhares de pessoas crucificadas, mortos à espada, executadas. A pena de morte era comum. Isso depois ainda iria acontecer lá pelo ano 70, quando até Jerusalém foi completamente destruída e o templo, porque o Império Romano não tolerava rebeldia de modo algum. País tirano.
Os tiranos, os ditadores são assim. Mas os judeus queriam matar Jesus, condená-lo à morte, porque ele, um simples homem, vindo lá da Galileia, para eles, esse Jesus estava sendo um blasfemo, um endemoniado, porque ele se dizia Deus, chamava Deus de Pai. Então, os judeus queriam a pena de morte para Jesus, mas eles não podiam. Roma exigia que a pena de morte só eles poderiam autorizar, só as autoridades romanas. Então, os judeus condenaram Jesus por ele se dizer Deus. Mas eles não podiam, com esse argumento, convencer Pilatos de que ele precisaria ser condenado à morte. Eles tiveram que arrumar um falso testemunho dizendo que ele se revoltava contra Roma. Bom, aí sim, com esse argumento, Pilatos ficou com medo de ser denunciado para Roma e ele então concedeu a pena de morte que os judeus tanto queriam. Então, para uns, o motivo era religioso, para os judeus. Mas, para conseguir essa pena de morte, eles tiveram que dar um falso testemunho a Pilatos de que ele estava subvertendo a ordem, era um subversivo, era um bandido. Nesse encontro, nós queremos mostrar algumas passagens, algumas apenas, porque os 4 evangelhos estão repletos de motivos que foram fazendo com que Jesus acabasse assim denunciado e tendo assim o seu fim, a sua vida terrena. Nós vamos mostrar mais exemplos do Evangelho de Mateus. Por quê? Porque Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos sinóticos, eles se assemelham. Então, mostrando alguns exemplos em Mateus, praticamente os mesmos exemplos ou argumentos nós vamos encontrar nos outros 2 evangelhos. Algumas vezes com um relato mais extenso ou menos, alguma referência, mas a gente encontra em Marcos e em Lucas. Marcos escreveu primeiro, é o 2º evangelho nas nossas Bíblias, né? Mas Marcos escreveu primeiro e Mateus e Lucas aproveitaram textos de Marcos também nas suas pesquisas. Mas nós vamos então, rapidamente, falar aí sobre alguns casos, denúncias, debates e a própria ciência que Jesus tinha de que ele seria condenado à morte. Então, por exemplo, no Evangelho de Mateus, ali no capítulo 8, a gente lê no versículo 34, diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus. Ao vê-lo, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. Jesus é expulso da terra dos Gadarenos, ali no Além Jordão, no norte. Ele, o que ele tinha feito lá? Ele tinha curado uma pessoa. Ele tinha curado uma pessoa que estava completamente doente. A gente conhece esse episódio como o possesso de Gerasa, né? E aí, conta-se que esses demônios foram para alguns porcos, 2.000 porcos, diz um texto, que se lançaram ao mar. E aí a cidade, com medo desse homem, Jesus, que tinha curado uma pessoa, expulso, vai embora. Então Jesus, rejeitado. Diz aí uma cidade inteira. Talvez causou um grande prejuízo com esses porcos que se afogaram. É assim que nós lemos no capítulo 8, versículo 34 de Mateus. No capítulo seguinte, no 9,
nós temos aí alguns versículos. Olha lá, no 3, o 11, temos aqui o 14 e temos o 34. Alguns exemplos das perseguições que Jesus sofreu. Na cura de um paralítico, ao perdoar seus pecados, ao ver isso, alguns dos escribas diziam consigo: blasfema. Ou seja, Jesus curou um paralítico instantaneamente, tirou ele do seu leito. Mas para provar que ele tinha poder de perdoar pecados, e só Deus perdoa pecados, ele então se mostrava sendo Deus, teus pecados estão perdoados. Levanta, você está curado. Foi motivo já para os escribas ali, né, pessoas da lei, acusarem ele de blasfemo. Ele se faz de Deus. Só Deus que perdoa o pecado, como é que ele perdoa o pecado? E ele mostra com um milagre instantâneo, né, restabelecendo a saúde, restabelecendo a natureza daquele organismo, daquele corpo, daquela pessoa. Depois, ali no versículo 11, os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos, já é uma outra história: por que come o vosso mestre com os publicanos e os pecadores? Jesus veio para os pecadores. Jesus, ele diz, os sadios não precisam de médico. Jesus veio para convidar os pecadores a ir morar com ele eternamente, com as delícias do reino dos céus. Um dia nós ainda vamos conversar sobre isso, porque sabe quem é que mora no céu? Das pessoas humanas que já estão lá, os santos e santas, aos quais nós recorremos tantos? Todos pecadores. Pecadores convertidos, como todos nós somos. Nós admitimos com humildade sermos pecadores. No céu, hoje, atualmente, tem grandes pessoas que foram grandes pescadores. E ainda, quando chegarmos lá, provavelmente no artigo da comunhão dos santos, a gente venha a falar mais a esse respeito. Então Jesus convivia assim, porque ele veio para isso, para convidar os pecadores a se converterem. Outro versículo, 14. Discípulos de João que questionam Jesus por não praticar jejum. Esses discípulos, não é João Batista, discípulos. Pessoas que falam, mas João falava para a gente jejuar, nós jejuamos, os seus discípulos não jejuam. E Jesus aí responde, né, que enquanto o noivo está na festa de casamento, não tem jejum. Um dia eles iriam jejuar, mas ele é contestado, questionado, porque não seguia certas práticas que tem inúmeros exemplos nos evangelhos. Nesse outro versículo que nós separamos, o 34, Jesus cura uma pessoa muda. Os fariseus dizem o quê? Que é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Que Jesus é uma secla dos demônios, ou é um demônio, ou ele está endemoniado por fazer isso. Ele tem essa força de curar a pessoa. Imagina o demônio fazendo bem, curando um mudo, né? Que absurdo. Mas qualquer coisinha era motivo para eles questionarem a prática do bem que Jesus fazia, por onde ele passava, cheio de compaixão, vendo os sofrimentos do povo. No capítulo 12 de Mateus, não que não tenha em outros capítulos mais casos, mas isso, como eu disse, é apenas um resumo. No capítulo 12 nós separamos o versículo 2, o 14 e o 34. Historinhas a respeito, veja bem.
No 2, ele e discípulos arrancam espigas num sábado. Quantos problemas que Jesus teve com as autoridades por não praticar a lei que era absurda, uma lei absurda do sábado, porque eles tinham que respeitar o 7º dia, porque era a prática da época. Hoje não, nós passamos para o domingo devido à ressurreição de Cristo, como nós vamos ainda ver. Mas o sábado era de um rigor extremo, não se podia fazer nada. Tinha que se fazer as refeições na véspera, na sexta-feira. Não se podia cozinhar, nem carregar uma lenha, nada. Jesus questionava, vai ver que se cair um animal de vocês aí num poço sendo no sábado, com medo do prejuízo, vocês não vão lá tirar? Né? Mas, com fome, nós não sabemos que tipo de espigas eram essas, né, dessa alimentação deles, no sábado. A história é só vocês conferindo ali, que vocês vão ver que ela é mais extensa, claro. Mas qual é o problema de se alimentar no sábado? No versículo 14, ele cura um homem com a mão atrofiada, num sábado também, dentro de uma sinagoga. Jesus sempre frequentou sinagogas como um bom judeu religioso que ele foi. Então, aos sábados, ele ia à sinagoga. O homem estava lá com a mão seca, como se diz, a mão atrofiada. Jesus pergunta, posso praticar o bem? Ali para os presentes, posso praticar o bem, mesmo sendo no sábado? Pois você acredita que não podia? Mas ninguém respondeu. Jesus chamou o homem e pronto. O braço da pessoa instantaneamente se recuperou todinho. Pronto. Já desobedeceu a lei. Esse homem é um criminoso. Ele não respeita as leis. Ele é um desobediente. No versículo 34. De novo, ao ser acusado de ser um demônio, ele chama os fariseus de raça de víboras. Tem uns outros trechos. Ai de vós, sepulcros caiados. Jesus enfrentava as autoridades pelo seu mau comportamento. Ele denunciava as maldades, as explorações, sem medo nenhum, com coragem, com firmeza e com autoridade. Então ele foi. As autoridades não sabiam como fazer para prender esse homem logo e dar um fim nele, porque ele estava subvertendo todas as leis religiosas que eles diziam que praticavam. Jesus os acusava de falsos. Bom, continuando, nós vamos para o capítulo 15 de Mateus. Separamos o versículo 2 e o 19. No 2, questionado porque não seguem as tradições dos antigos, como purificar as mãos antes das refeições. Então, tinha todo um rigorismo para se lavar as mãos, para se purificar. Era um momento que eles, inclusive, ficavam de olho, fiscalizando quem estava fazendo corretamente ou quem não estava. Tal o rigor desse rito de purificação que se exigia antes das refeições. E Jesus dizia, né, para corrigir esse comportamento que não tinha sentido. Higiene, sim, é claro, mas não com esse exagero, um rito exacerbadamente esquisito. Então Jesus disse, não é isso que deixa as pessoas impuras. Não é o que vem de fora, que nesse caso aí, que
É de dentro do coração das pessoas que saem as maldades, os adultérios, os homicídios e tanta coisa ruim. É do coração, como se diz até hoje, né? Que é de dentro da pessoa que a pessoa pratica uma maldade e aí ele está pecando, está prejudicando alguém. É isso que deixa a pessoa impura, pecadora. No 19, ele complementa. Condena essas más intenções, assassínios, adultérios, prostituição, roubos, falsos testemunhos, que era frequentíssimo entre os judeus, entre as pessoas, mentir para a autoridade na justiça para conseguir benefícios, para conseguir divórcios, difamações. Jesus cita, né? Fofoca. O que é difamação? Difamação é falar mal, tirar a fama de alguém com maus comentários, com mentiras, com calúnias, que seja. Roubos, quadrilhas, bandidos. Isso existia normalmente nas estradas. As pessoas sempre com medo de assaltantes, mas pior eram pessoas do templo, sacerdotes, funcionários, corruptos, praticando a corrupção dentro do templo de Jerusalém. Então, isso tudo foi levando as autoridades a arrumarem um jeito de prender esse homem. No capítulo 16, o versículo 21, Jesus anuncia a sua paixão que vai acontecer em Jerusalém nas mãos dos anciãos, chefes dos sacerdotes e escribas. Jesus já previu o seu fim. Eu vou ser preso. E ele foi para Jerusalém com coragem, com firmeza. Lucas, inclusive, é do capítulo 9, no final do capítulo 9 em diante, é a subida de Jesus para Jerusalém, onde ele viria sofrer a paixão, morte, a pena de morte, essa condenação, ser morto e sepultado. Mas ele diz isso para os apóstolos, ele avisa, apesar que os apóstolos, né, ficavam com medo, é claro. No capítulo 17, ainda de Mateus, a gente vê o segundo anúncio desses sofrimentos que ele vai sofrer. Os evangelhos costumam elencar 3 anúncios da paixão. E no capítulo 21 é que Mateus coloca a expulsão dos vendilhões do templo. Toda aquela feira, aquele mercadão cheio de animais ali no templo, no pátio do templo, uma feira livre, né? E onde havia muita corrupção, muita agiotagem, muita exploração das pessoas, dos romeiros que vinham para oferecer sacrifício no templo e eram explorados. Jesus coloca tudo para fora, né? E depois ele é questionado. Mas eu peço para fazer um parênteses para dizer que tem pessoas que acham que Jesus pegou um chicote, bateu nas pessoas, chicoteou pessoas. Não. Acontece que tinha animais e para pôr os animais para fora com um chicote, Jesus faz essa expulsão dos vendedores e de seus animais. Mas para os animais, um chicote ajuda, não com a violência ou com o rancor. Às vezes a gente vê algumas pinturas com um Jesus, né, todo raivoso, rancoroso. A gente acredita que não tenha sido bem assim. Mas o fato é que logo chegam as autoridades. Epa, com que autoridade você está fazendo isso? Se alguém te deixou você fazer isso, quem foi? Jesus, então, faz esse limpa lá no templo de Jerusalém, pede respeito pela casa do Pai, e lá em João ele já coloca esse fato logo no comecinho, no capítulo 2. No capítulo 26, finalmente, do Evangelho de Mateus, chefes dos sacerdotes e anciãos tomam a decisão de matá-lo. Vamos dar um jeito, aí vem a traição de Judas, tal, essa história que normalmente já é bem conhecida.
Já no Evangelho de Marcos, nós pegamos poucos exemplos, porque, como a gente disse há pouco, e no de Lucas também, muitas vezes são fatos repetidos desses que nós já abordamos em Mateus. No capítulo 8 de Marcos, no versículo 31, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Vou sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Jesus sempre também está anunciando que ele vai ressuscitar. Depois de 3 dias dele ser morto, os apóstolos não compreendiam bem tudo isso. Com o poder que esse homem tem, mesmo lá em Jerusalém, ele está indo para restabelecer o reino de Israel. Isso não vai acontecer com certeza. Eles nem entendiam bem o que viria a ser Jesus ressuscitando. Marcos, no capítulo 9, 31, ele faz o segundo anúncio da paixão, e no capítulo 10, o versículo 32, o 33 e o 34. Os discípulos seguem Jesus assustados, com medo. Eles estão indo para Jerusalém, Jesus está falando que vai ser preso, vai ser torturado e morto. E eles ainda perguntam, mas então para que ir para lá? Né? Pedro mesmo tenta, num momento lá, dissuadi-lo de ir para Jerusalém. Mas ele confirma que estão indo para Jerusalém, onde ele será entregue aos chefes dos sacerdotes, aos escribas, e eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. Os gentios são os romanos. Zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Jesus já diz tudo o que vai acontecer com ele. Tem várias outras passagens, né, no Evangelho de Marcos, em que Jesus critica o mau comportamento das autoridades em geral, até que no Sinédrio ele foi acusado de blasfêmia. Marcos também relata isso, porque lá ele se diz ser de fato Deus, Filho de Deus. O Evangelho de Lucas, da mesma forma, apenas alguns exemplos. Ele faz o primeiro anúncio da paixão, no versículo 22, e no versículo 44, o segundo anúncio. No capítulo 13, alguns fariseus se aproximam e lhe dizem: parte, vai daqui, porque Herodes quer te matar. O próprio Herodes já estava também querendo prender Jesus. No capítulo 16, versículo 15, Jesus critica os fariseus que fingem ser justos, mas são os exploradores do povo. No 18, ele critica os ricos que só se preocupam com riquezas. Apenas alguns exemplos. No versículo 31, terceiro anúncio da paixão, ele diz: vai ser escarnecido, ultrajado, coberto de escarros, flagelação, pena de morte, mas ressuscitará no 3º dia. E da mesma forma, também nesse evangelho, há inúmeras passagens em que Jesus debate, discute e coloca os verdadeiros valores que Deus quer em contraposição à prática de tanta gente, principalmente das autoridades. O Evangelho de João, nós nem vamos colocar os exemplos, porque praticamente é o Evangelho todo. Logo no primeiro capítulo, o mundo não o reconheceu. Jesus foi rejeitado. No 11, os seus não o receberam. Já começa assim o Evangelho de João. No capítulo 2, que tem a purificação do templo, como eu disse há pouco, do versículo 13 ao 22, João já conta logo de início essa confusão de Jesus, entre aspas, né? Em que ele tira esses vendedores, acaba com esse feirão livre que tinha lá, esse comércio, essa agiotagem, essa corrupção, porque muitas vezes carnes que eram para os sacrifícios voltavam e iam para os açougues, assim como se diz, por baixo do pano, desvio, exploração nessa agiotagem, porque
se exigia a moeda do templo e as pessoas vinham de longe com suas moedas. Chegava ali, tinha que trocar, etc. Então, tinha todo tipo de mau comércio, de exploração das pessoas ali. E Jesus, então, pede respeito, mas é questionado e etc. Agora também vamos, quase praticamente terminando, ler que em todo o Evangelho de João são tantos os debates e discussões com os judeus, fariseus, escribas e diversas autoridades que é muito extenso enumerá-los. E é também onde há mais declarações de Jesus sobre ele ser Deus. Muitas vezes ele diz, eu sou. Eu sou é um nome que nem eles diziam, é o nome de Deus. Ele se declara ser seu filho, filho de Deus. Para os judeus isso era um absurdo, uma blasfêmia. Ele chama Deus de paizinho. Ele diz que ele tem essa intimidade com Deus, uma intimidade impensável. Ele diz ser superior a figuras ilustres e veneradas como Abraão, Moisés, Elias, Jonas, Davi, Salomão, João Batista. Nós já abordamos esse assunto no encontro anterior. E superior aos próprios anjos. Todo o Evangelho de João temos esses relatos de motivos pelos quais Jesus, então, acaba sendo preso. Este é o verdadeiro motivo pelo qual o quiseram matar, como blasfemo, por ele se dizer ser Deus. Conseguir licença de Roma para essa pena de morte foi só uma formalidade. Então arrumaram um falso testemunho de que ele era um subversivo e se punha contra Roma. E muito bem, no próximo encontro nós já vamos entrar na paixão de Cristo, a dolorosíssima paixão de Cristo, um sofrimento absurdo com que o nosso Salvador teve que passar e como que ele ofereceu todo esse sacrifício pela nossa salvação, pela remissão dos nossos pecados. É esse aí o assunto de hoje. Agradecido, se inscreva sempre no canal, continue participando, forme-se, conhecer melhor a Deus é tudo de bom. Fique com Deus. Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.